Tudo bem? Eu me chamo Thaís Bessa e hoje eu vou dividir com vocês algumas estratégias alimentares para melhorar a imunidade em pacientes com insuficiência cardíaca. Esse evento trata-se do Dia Nacional do Alerta de Insuficiência Cardíaca, liderado pelo professor Evandro Tinoco Mesquita e da professora Ana Carla Dantas Cavalcante, coordenadora da Clínica de Insuficiência Cardíaca Coração Valente, que é um projeto de extensão da Universidade Federal Fluminense, junto com o programa de pós-graduação em Ciências Cardiovasculares, o qual o professor Evandro é professor do programa e foi, no caso, meu orientador. E esse momento, por anos, a gente já trabalha com orientações para esses pacientes, mas é um momento de conscientizar e favorecer vocês com mais ainda informações multiprofissionais. E mais ainda neste momento pandêmico, é importante reforçar a imunidade. E eu trago aqui para vocês algumas coisas para que vocês possam aprender, desde a higiene, conservação dos alimentos, até os alimentos que vocês devem priorizar para melhorar a saúde e a imunidade. Normalmente eu costumava escutar num consultório que o paciente não tinha tempo de produzir os alimentos, mas hoje, especificamente, juntos, pensando na saúde e nesse momento pandêmico, essa rotina mudou. Então eu trago agora várias reflexões para que vocês possam organizar o tempo de vocês, diminuir a ida ao mercado para ter sempre alimentos de qualidade. Então aqui, não se esqueçam que a alimentação saudável é primordial para a sua saúde, tá? E especialmente para o seu sistema imunológico. Então a primeira dica é: faça dos seus alimentos in natura minimamente processados a base da sua alimentação. Planeje sempre o uso de tempo para produção desses alimentos. Dê a atenção que ela merece. Organize o tempo dentro da cozinha. Leve as crianças para ajudar na produção desses alimentos para tornar um ambiente mais agradável. Utilize óleos, gorduras, sal, açúcar em pequenas quantidades para os preparos das refeições apenas. Seja muito crítico quando estiver lendo o rótulo das embalagens. Não acredite em tudo que está ali escrito. Além disso, limite o consumo dos alimentos processados e evite sempre os alimentos ultraprocessados. Outra dica: para diminuir a sua ida ao mercado durante esse período de pandemia, prepare uma lista de compra e faça somente aquilo que você está se propondo naquela lista, para você não se perder no mercado e comprar mais itens desnecessários. Aproveite também para priorizar aquele lado mais bonito do mercado, aqueles lados coloridos, cheios de frutas e verduras, porque não é caro comer saudável. Uma maçã não é mais cara do que um pacote de biscoito recheado. Então você não pode ter desculpa para esse sentido. Isso também não quer dizer que você não possa comer um biscoito recheado, mas você deve, nesse momento, priorizar os alimentos mais saudáveis, tá? Esses alimentos processados, como biscoitos, eles são ricos em calorias, em açúcares e gorduras, e isso não faz bem para a sua saúde. Então agora eu vou mostrar para vocês como você vai higienizar esses alimentos e até armazenar e conservar. Antes de colocar os insumos no armário, nas despensas, você vai lavar esses alimentos com água e sabão. Um saco de pão você não pode lavar com água e sabão, mas você pode borrifar com álcool 70% ou borrifar com uma solução hipoclorada. Retire as frutas, verduras e legumes das embalagens quando elas vierem da rua. Troque todas as embalagens, faça a higiene das mãos e armazene corretamente nos seus devidos locais, seja na despensa, seja na geladeira. Antes de consumir frutas, verduras e legumes crus, lembre sempre que eles devem ser corretamente higienizados. Hoje nós temos diversos tipos de hipoclorito de sódio. Nós temos comprimido, temos ele em líquido, além disso a gente pode fazer um preparo desse produto em casa. Outra dica: priorize todo o alimento. Se você for comer um brócolis, você pode aproveitar os talos, por exemplo, para as sopas. Então assim você economiza no seu bolso e ainda garante toda a produção integral desses alimentos, que é riquíssimo em nutrientes. Após servir as refeições dos alimentos, você vai retirar da panela e vai guardar na geladeira. Guardar o alimento na panela, na geladeira, você está favorecendo a oxidação de vários nutrientes. Então, para você preservar esses alimentos, é cozinhar em pouca quantidade, o mínimo possível você vai direcionar para a geladeira. As frutas frescas, como maçã, laranja, limão, goiaba, elas são mais resistentes, então elas podem tanto ficar fora da geladeira, como também você pode congelar. Então, uma dica que você pode ter para evitar ficar fazendo muitas visitas na rua.
Os legumes frescos também, como brócolis, aipo, cebola, batata, também é um ótimo alimento que você pode conservar na geladeira e, além disso, branquear, que é uma maneira de você preservar esse alimento por mais tempo sem perder a propriedade. Uma outra dica são os molhos de tomate, que você pode aproveitar aquele tomate maduro, fazer um bom molho de tomate refogado com azeite, com alho, com orégano, ervas finas, deixar na geladeira por até 3 dias ou congelar por até 30 dias e temperar uma boa macarronada com molho de tomate natural. Observe sempre a validade de todos os alimentos. É muito importante evitar a contaminação por alimentos estragados e fora da validade. As latas de leite em pó, elas costumam ter maior durabilidade, mas fique atento, se você for diabético, tem que ter atenção e orientação para consumir certos produtos. Ovos frescos, eles devem ser armazenados em recipientes com tampa sob refrigeração e não deve ficar na porta da geladeira, deve ficar na prateleira da geladeira. Feijão e leguminosas podem ser cozidos e congelados em porções familiares. Então, são alimentos que demoram mais tempo para produzir. Então, o ideal é que você pegue 1 quilo desse feijão e você possa porcionar depois dele cozido em frações para facilitar somente o seu tempero no dia. Frango, carnes, peixes, você pode tanto refrigerar como congelar, mas tem que ter atenção na durabilidade. Como vai ser a técnica do branqueamento para você preservar este alimento? Você vai trabalhar com uma técnica de conservação que você vai deixar a água fervente, né? Quando a água ferver, você vai deixar esse alimento por 1 minuto, você vai escoar esse alimento e vai deixar no mesmo tempo numa água fria. Nesse momento, você fez um choque térmico e evita que esses alimentos, né, cozinhem demais e também garante a preservação de todos os nutrientes. Essa ação, ela promove o quê? Ela promove que os alimentos durem por mais tempo, porque a água presente neles vai formar gelo, dificultando o crescimento das bactérias e diminuindo as reações químicas. Além disso, você está garantindo o seu valor nutricional, a coloração do alimento, o sabor e evitando outros desperdícios e até no seu bolso, né? Com isso, você vai ganhar mais tempo, vai evitar de ter que ir na rua mais vezes para comprar esses alimentos. Aqui tem um passo a passo que você pode seguir das orientações que eu acabei de te oferecer. Depois que você aprendeu sobre higienização e conservação, agora eu vou mostrar para você como você pode garantir o seu suporte nutricional a partir dessas dicas. Consuma pelo menos meio quilo de vegetais por dia. Se você pensar em folhas, é muita quantidade, mas se você coloca uma beterraba, uma cenoura, um chuchu, uma abobrinha, rapidamente você consegue distribuir isso nas refeições. Além disso, você vai incluir 3 porções de frutas ao longo do dia. Dicas de frutas que podem dar o seu upgrade na sua imunidade. Frutas e sucos, capricha nas frutas cítricas. Laranja, limão, mexerica, abacaxi, acerola, kiwi. Cuidado somente com açaí para você não comprar o açaí com xarope de glicose. Então, prefira sempre as polpas. O alho, você pode fazer um óleo de alho. Você pode pegar o azeite, colocar alecrim, ervas finas e dentes de alho e temperar tudo com esse óleo de alho. Ele dá muita satisfação para o seu sistema imunológico. Você pode fazer também o alho macerado, você pode fazer no molho pesto, pode fazer com tempero verde. O gengibre é um outro alimento que favorece um benefício para a imunidade. Você pode fazer o gengibre no chá, você vai colocar água para ferver, você vai colocar as raspas do gengibre e vai deixar ferver de 5 a 10 minutos, aí, por volta de 8 minutos, até que você veja que as propriedades, né, estão garantidas naquele chá. Você pode adicionar também o gengibre cru no suco, você pode utilizar ele como tempero, ele em pó e também no shot. A cúrcuma, que é o açafrão, você pode temperar tudo com cúrcuma, seja no suco, seja no shot, seja no frango, na carne moída. Adicione tudo com a cúrcuma porque ela oferece também muitos benefícios à saúde. A castanha do Pará, além de ser ótima para o coração, ela também favorece a nossa imunidade. Então, a dica que eu dou, que ela é rica em selênio e é difícil da gente consumir alimentos ricos em selênio diariamente. Então, a dica é que você consuma pelo menos de 3 a 4 castanhas por dia ou outras oleaginosas. O abacate, que é riquíssimo em vitamina E, você pode trabalhar com ele, principalmente à noite, colocar uma aveia, colocar uma chia,
além de ser um potente antioxidante, você favorece no seu sono. As vitaminas do complexo B, como cereais, folhas verdes escuras, leguminosas, salmão, fígados, vísceras e ovos, sim, você pode, com insuficiência cardíaca, comer fígado, vísceras e ovos. Não há nenhum problema em relação ao coração para esses alimentos. Carnes, frutos do mar também são muito bem-vindos, desde que você faça uma variação e uma moderação desse consumo. Além disso, você pode consumir alimentos ricos em proteínas vegetais, como grão de bico, lentilhas, ervilhas, tofu também e a sardinha, que também está no grupo. Eu só peço atenção em relação às sardinhas enlatadas. Busque sempre a sardinha fresca, porque as enlatadas têm mais sódio, então a gente tem que ter mais atenção para esse controle. Os alimentos ricos em zinco também são importantes antioxidantes para prevenir, a nossa e fazer a manutenção da nossa imunidade. Nós temos como opção nozes, amêndoas, também as castanhas, e uma outra dica é a semente de abóbora, que você pode descascar a abóbora, aproveitar as sementes, deixá-la desidratar por alguns dias em temperatura ambiente ou no sol, temperar a abóbora com azeite, com orégano e levar ao forno e fazer aquele petisco delicioso. Uma outra dica é você pegar o grão de bico, que ele pode também ser muito bem cozido. Você vai escoar o grão de bico, você vai temperar com azeite, orégano e vai levar para o forno e vai também consumir como petisco. É uma ótima opção para você não comer, por exemplo, os salgadinhos, aqueles pacotinhos de salgadinhos industrializados. Naquele momento que a gente precisa fazer o creque com a boquinha, que dá ansiedade, a gente precisa mastigar. Então, ótima dica é ter isso em mãos. Você pode armazenar num potinho limpo, seco, no seu armário por alguns dias, tá? O extrato de própolis hídrico é a minha recomendação de consumo diário, de 20 a 30 gotas por dia. Você também pode utilizar infusões e chás. Dicas que eu faço para vocês: chá de gengibre, alho, limão, anis estrelado, cravo, unha de gato, aquinésia, espinheira santa, melão de São Caetano. E uma outra dica é você consumir os pré e probióticos. São importantes porque a gente precisa cuidar do nosso intestino para que ele consiga absorver todos aqueles nutrientes que eu falei lá que estão incluídos naqueles alimentos. Então, o primeiro passo é tratar o nosso intestino. Ele que faz a absorção de tudo isso. Então, a aveia é uma boa fonte alimentar para você incluir dentro das suas refeições. As verduras, capriche bastante nas folhas refogadas e nas saladas. Os fermentados você pode fazer, por exemplo, um iogurte de inhame. Você cozinha um inhame, você vai fazer um creme, você vai liquidificar ele com uma fruta e colocar uma aveia, fica delicioso. Você pode até usar uma stevia, mas o ideal é que você aproveite o açúcar da fruta. Além disso, nós temos o miso, o chucrute, kefir de água e kombucha, que você pode ter como buscar nas redes sociais doações de kefir de água e kombucha. Então tem regras para você cultivar, esses micro-organismos, mas que é uma importante fonte para você ter diariamente na sua alimentação. Outras abordagens para agregar o valor nutricional também devem ser incluídos na sua prática, como atividade física regularmente, desde que seja um alongamento orientado. Você pode se expor ao sol por 15 minutos, mesmo que não seja um sol de julho, os raios solares já farão uma grande diferença. Preferencialmente os braços e o tórax deve estar exposto, evitar roupas escuras para essa exposição. Essa é a minha dica para você ter uma boa absorção da síntese da vitamina D. Um outro ponto muito importante que a gente precisa ajustar é o nosso relógio biológico. Nesse momento de pandemia, em que a ansiedade está mais aumentada, o que eu trago de dica para vocês é: observe, o quarto de dormir deve ser silencioso, escuro, com uma temperatura agradável. Afinal de contas, a gente passa 8 horas a 6 horas do nosso tempo dormindo. Então, esse ambiente tem que ser muito aconchegante. Ter uma rotina de horário, tanto para deitar quanto para levantar, é uma prática que deve ser incluída mesmo nos períodos de isolamento e distanciamento social, para que o nosso relógio biológico respeite o ciclo e a gente consiga fazer toda a nossa rotina, inclusive da alimentação. Quando a gente não dorme, tem um impacto muito negativo na nossa rotina e isso gera lá nas nossas escolhas alimentares uma compulsão maior, porque a gente tenta compensar essa desorganização em alimentos.
A prática dos exercícios, elas não devem ser feitas à noite, a não ser que seja um alongamento, uma coisa para relaxar, como a yoga, uma meditação. Alguns alimentos estimulantes, eles devem ser abolidos da sua alimentação, então nem pensar aquele cafezinho à noite. Pode sim tomar um leitinho quente, um chá claro como melissa, camomila, capim-limão, erva cidreira. Então, opte, faça uma opção por alimentos que podem te acalmar e sempre mais aquecido para manter aquela coisa de acolhido. O tabaco, mesmo que você não fume, se tem cuidadores em casa, familiares que fumam, esse hábito deve ser evitado no período noturno, porque você também vai ser um passivo, né? Vai receber isso passivamente e acaba estimulando muito o nosso sistema nervoso. A iluminação, a minha dica é que você, 2 horas antes de dormir, comece a desconectar todos os focos de luz, como televisão, celular, internet. Para quê? A gente só produz hormônios, aquele hormônio que vai gerando o sono, a partir da escuridão. Então a gente precisa começar a diminuir o foco de luz para que a gente sinta a vontade de dormir e não tenha aquele sono tardio, enrolar até chegar o momento de dormir. Então aqui eu deixo algumas dicas para vocês da alimentação, desde o momento que você deve fazer as compras, higienização, armazenamento, o foco nos principais alimentos que podem promover a sua imunidade. Além disso, promover a sua saúde, como o sono e a vitamina D em exposição ao sol. E uma dica para fechar a nossa abordagem para o dia de alerta da insuficiência cardíaca é: comece descascando mais e desembalando menos. Eu deixo aqui alguns contatos, se vocês precisarem, pode buscar as nossas redes sociais e o contato telefônico para as maiores informações. Foi um grande prazer participar deste evento da Clínica de Insuficiência Cardíaca Coração Valente, da Universidade Federal Fluminense. Obrigada.